Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz de Deus. Glórias a Deus. Mais um dia, pela graça de Deus, estamos aqui de pé para glorificar o nome dele, né? Mais uma palavra na parte de Deus para nossas vidas. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, aos nossos pensamentos, né? Através da palavra. Que o Senhor Jesus continue trabalhando sobre nós, nas nossas vidas. Que as mãos dele estejam sempre sobre nós, né? Nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Amém, glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Atos 16, né? Onde fala, né, de Paulo e Silas. E tem uma parte que me chamou a atenção, né? Que diz assim: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, segundo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos ensina o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Eis que fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e se disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a presença do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à prisão, né? Levaram à praça e na presença dos magistrados, prendendo ele, né, no cárcere. Glória a Deus por mais uma palavra. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que essa história, né, a gente já sabe, quem já leu Atos, né, sabe da história de Paulo e Silas, que foram presos dois, mas para a gente ver, né, como o servo de Deus sofre perseguição, né, por amor a Cristo, por amor a Deus. A gente enfrenta e passa por muitas coisas. Só Deus mesmo, né, para nos fazer passar por muitas coisas e suportar. Muitos servos de Deus, né, sofrem perseguição, humilhação, né, tribulação. Quantos servos de Deus aí não é humilhado, né? Quantos servos de Deus aí não é perseguido? Porque existe perseguição de todos os lados, né? Não é só aquela perseguição de alguém ir atrás, tentar matar, tentar, né, fazer algo desse tipo. Mas existem as perseguições aonde um servo de Deus chega, que serve a Deus de verdade, né? Que vai levar a palavra. Tem sempre alguém que se incomoda, sempre alguém que vai ficar incomodado com a presença daquele servo de Deus. Ali, muitas vezes, aquelas pessoas ali estão fazendo coisas erradas, vivem no erro. Mas quando um servo de Deus chega, já fica com medo, já fica colocando situação difícil ali entre a vida dos servos de Deus. Porque sabe que aonde um verdadeiro servo de Deus chega, né, a verdade sempre prevalece, né? E quem vive na mentira não consegue ficar perto de alguém, né, que anda na verdade com Deus, porque tem medo que Deus revele, né, a sujeira, as coisas erradas, as coisas que está fazendo em oculto. Porque quem vive errando, quem tem sempre alguma coisa a esconder, sempre vai temer, né? Sempre vai ficar cismado quando chega um verdadeiro servo de Deus. Porque aonde tem erro que o servo de Deus chega, se Deus quiser revelar, Deus revela sim, Deus mostra, Deus fala, né? Porque ali Deus quer conserto, ali Deus quer salvação naquele lugar, né? Deus quer curar. Então, antes disso tudo acontecer, Deus mostra quem é ali, quem é e quem não é. Aqui essa menina, né, tinha um espírito de adivinhação. Mas para você ver que até o espírito mal que incorporava nela, né, que ela tinha as adivinhações lá com as pessoas, perceberam que aqueles dois ali eram homens de Deus. Então elas viram verdadeiramente o servo de Deus em Paulo e Silas.
Então ela ficou várias vezes, vários dias repetindo a mesma coisa. E Paulo percebeu. Ó, como a gente, quando serve a Deus, né? Que não anda escondendo nada. O servo, quando anda ligado com as coisas de Deus, que não anda no meio de mentira, não anda fazendo falcatrua, não anda nem enganando. Aonde ele chega, meu irmão, o mal tem que bater em retirada sim. Aonde o servo de Deus chega, que tem a presença, tem o Espírito Santo, tem a autoridade de Deus, Satanás tem que bater em retirada. Ele tem que correr de nós, ele tem que fugir de nós. É assim que os verdadeiros servos de Deus, aonde chegar, não tem que ter medo do diabo, tem que botar ele mesmo para correr. E as mentiras dele ali ser revelada, as mentiras dele ali ser jogada por terra, né? Tem que ser repreendida assim. Porque aquelas pessoas ali, aqueles senhores ali, lucrava com a mentira do inimigo através daquela jovem. E por causa daquela jovem, por eles, como homem de Deus, ter expulsado o mal daquela jovem, né? Eles foram presos, eles foram amarrados na praça, foi apanhado de vara, até ir para a prisão. Então, a gente, como servo de Deus, a gente tem que andar mesmo na verdade com Deus, tem que pregar a verdade, tem que falar a verdade de Deus, porque aonde a gente chegar, que for falar a verdade de Deus, pregar a verdade, quem anda na mentira, quem anda enganando, quem anda fazendo coisa errada, né, vai ter que se sentir incomodado com a verdade de Deus. E quem é que vai vir contra os servos de Deus? Quem vai ser contra a palavra de Deus? Se tem diabo ali, ele vai ter que bater em retirada, ele vai ter que fugir de nós. A gente não pode chegar num lugar como servo de Deus e ter medo de pessoas, ter medo de quem está ali por trás. A gente já tem que ir preparado. Paulo e Silas eram homens de Deus, homens de Deus, que andavam orando, tinha sua rotina de oração. E quando ele percebeu, Paulo botou o inimigo para correr da vida daquela jovem. Mas ali a verdade toda foi, né, a mentira toda ali foi descoberta através de um homem de Deus. E o inimigo caiu por terra, as mentiras dele, os ganhos dele, tudo que ele se beneficiava através daquela menina, usando aquela menina, né, acabou por causa do homem de Deus ali naquela cidade. Se todo mundo que servisse a Deus, meus irmãos, andasse ligado, né, com Deus, tivesse essa busca com Deus, pode ter certeza que aonde chegar, vai ter gente que vai se sentir incomodado. Quem tiver no erro vai ter que andar de acordo com a palavra de Deus, vai ter que dançar de acordo com a música, porque senão não vai permanecer, né, no erro. E por causa disso, eles dois foi parar na prisão. Mas eu creio que tudo foi um propósito de Deus, né? Que aquilo tudo acontecesse, porque nada, as coisas de Deus não é por acaso, né? As coisas de Deus não é coincidência. Se eles foram parar na prisão, olha o que eles provocaram, né? O que aconteceu com ele, através deles dois na prisão. A cadeia, né, ali estremeceu, né? E todos ali teve que crer no poder de Deus, através deles dois, o homem de Deus, aqueles presos, aqueles carcereiros ali, quem tomava conta dos portões, das portas, né? Viu o poder de Deus ali operar. Então tudo aqui foi um propósito de Deus, mesmo sendo dessa forma. Eles teve que apanhar, eles teve que ser amarrado, né? Teve que ser jogado lá no cárcere, mas tudo pelo um plano, pelo um propósito de Deus, para que aquelas pessoas que estivessem ali dentro, né, visse o poder de Deus através da vida deles dois, como homem de Deus, servo de Deus. Aquelas pessoas ali creram no poder de Deus, tanto que perguntou o que era o que eles deveriam fazer para poder, né, obedecer. Então, muitas vezes tem que acontecer algo antes, né? Para o milagre de Deus acontecer, algo tem que ser revelado antes, né? Para uma cura acontecer, Deus revela antes, Deus fala antes, Deus prepara, né, o caminho antes. E olha, meu irmão, eu te digo, eu lendo essa passagem aqui e vejo como o servo de Deus é perseguido, como o servo de Deus anda
né? Sofre perseguição de todos os lados. De todos os lados. É humilhação, é injustiça, é ingratidão, né? Como o servo de Deus sofre, né? Perseguição. É de todos os lados. O inimigo, ele tenta de todas as formas perseguir o servo de Deus. É usando alguém, né? É colocando uma contenda no meio. É colocando um disse-me-disse. É humilhando. É procurando confusão, né? Sempre ele tenta de todas as formas querer tirar o servo de Deus, né? Daquilo que Deus tem para fazer na vida daquele servo. Vou te dizer, meu irmão, se você é um servo de Deus verdadeiramente, você, minha irmã, uma serva de Deus, se você não sofrer perseguição, se você não sofrer humilhação, se você não for perseguido como servo de Deus, aí tem algo de errado, viu? Porque se você olhar para você e falar, não, tá tudo mil maravilhas, tem alguma coisa aí errada, minha irmã. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Porque quando a gente está agradando a Deus, a gente está deixando o inimigo furioso. Quando a gente ora em prol de algo, o inimigo ele fica furioso. Ele se levanta de todas as formas. Ele tenta de todas as formas para nos abater, para nos entristecer, para nos tirar do foco de Deus. Ele usa alguém, ele nos afronta, né? É contenda, é humilhação, é ingratidão. Eita, meu irmão, é coisa, é peleja que os servos de Deus passam. Mas se a gente estiver firme com Jesus, se a gente continuar no caminho do Senhor, aguentando tudo isso, é porque a gente está agradando a Deus. Se está vindo levante para você, se está vindo humilhação, se está vindo perseguição na tua vida como servo de Deus, pode ficar tranquilo, porque você está no caminho certo, você está agradando a Deus, você está obedecendo e você está incomodando o inferno. Pode ter certeza, se você está sofrendo tudo isso, pode ter certeza, minha irmã, meu irmão, que tu está no caminho certo. Tu está agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, e o inferno está furioso. Você está fazendo estremecer, porque tu está no caminho correto. Porque o que o inimigo não gosta é quando o servo ali, ó, ele afronta, ele usa alguém, ele quer tirar tua paciência, ele quer te testar, ele quer te humilhar, ele quer te perseguir, ele tenta de todas as formas, mas tu nada. Na minha vida é Deus, nada, eu vou continuar perseverando em Deus. Não adianta vir levante de lá, não adianta vir levante de cá, não adianta ninguém vir com suas contendas, não adianta ninguém vir com suas perseguições, não adianta ninguém vir me humilhar, não adianta ninguém vir querer me afrontar, porque eu não vou sair da presença de Deus. Porque maior nas nossas vidas, meu irmão, é o poder de Deus. E se a gente chorar, perseverar em Deus, a gente vai até o fim. É só a gente não se deixar bater, né? É só a gente não se deixar bater com essas coisas que vêm para nós. Se a gente continuar orando, pedindo força a Deus, né? A gente vai vencer todas essas lutas que vêm para nós. Porque enquanto a gente estiver orando, Deus vai estar cuidando de nós. Enquanto a gente estiver fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, falando de Deus, Deus vai estar cuidando de nós. E nada, e nem ninguém vai nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Não adianta o inimigo se levantar, porque ele vai cair. Quantas vezes se levantar contra nossas vidas, ele vai cair. Não adianta ter levante, ter inveja, ter palavra contrária, não adianta ter oração contrária, não adianta contenda, não adianta. Enquanto a gente estiver com a vida com Deus corretamente, servindo a Deus, obedecendo, com o nosso joelho no chão, tudo que vier para nós vai bater em retirada, vai cair por terra. E os filhos de Deus sofrem mesmo. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. É sofrer por amor a Deus. Esses dois aqui sofreram porque estava fazendo a coisa certa, estava servindo a Deus corretamente,
pregando a palavra de Deus verdadeiramente, sem enganar ninguém, sem mentir para ninguém, falando a verdade. Muitas vezes a gente sofre, às vezes a gente é perseguido, é humilhado, porque a gente está falando a verdade. Mas glória a Deus por isso, porque Deus é verdade. A palavra de Deus, ela liberta. Então a gente tem que permanecer na verdade de Deus. Ainda, meus irmãos, que a gente sofra tudo isso, mas é por amor a Cristo. No dia que um servo de Deus chegar para um e para outro e falar: minha vida está mil maravilhas, eu não sofro perseguições, está tudo bem comigo, aí tem algo de errado. Porque eu vou te contar, viu? Tem dia que eu chego assim para Deus: meu Deus, quanta injustiça eu sofro, quanta perseguição, quanto levante é esse? Eu falo para Deus. Quando não é de um lado, é de outro. Meu Deus, quanta perseguição, tudo por amor ao Senhor. Eu sofro tudo isso, mas eu vou permanecer falando a verdade de Deus. Eu vou permanecer pregando a verdade de Deus, doa quem doer, goste quem gostar, porque aonde a verdade de Deus chega, meu irmão, os mentirosos, ele tem que se esconder, né? O inimigo, ele tem que bater em retirada. Quando ele pensar em se levantar, ele já caiu por terra, porque não adianta. Aonde o servo de Deus está, Deus está no controle, Deus está na situação. E a gente vai mesmo sofrer, a gente sofre mesmo pelo Evangelho de Cristo, pela verdade de Deus. Todos nós sofrem, porque está escrito na palavra, né? Jesus sofreu por mim e por você. A gente não vai sofrer por Jesus. Se fosse fácil, né? Se fosse tudo mil maravilhas, seria bom demais, né? Mas é bom a gente ver que isso tudo acontece com a gente, porque a gente está no caminho certo. A gente está agradando a Deus, está fazendo a vontade dele, isso que importa. Deus é que nos justifica. Não importa que alguém nos afronta, que alguém fale de nós, mas o importante é o que Deus acha de mim e de você. O importante é quando a gente chega nos pés do Senhor, falar com Ele, a gente vai de coração limpo, vai com sinceridade, sem esconder nada, sem ter nada para mentir, sem ter nada para esconder. Chegar diante de Deus e ser sincero, abrir o coração para Ele, ser verdadeiro perante a Deus, ser humilde perante a Deus, né? Isso que Deus se agrada de nós. E esses aqui eram homens de oração. O que esses homens fizeram, né, o poder de Deus através desses dois homens aqui naquela prisão foi tremendo. Foi poder de Deus puro, né? Estremeceu quando eles começaram a cantar, começaram a louvar a Deus. As cadeias estremeceu, as portas se abriram. E aí aqueles soldados, aqueles guardas perguntou, quando foi ver se tinha algum preso, que a cadeia estava vazia, perguntou se tinha algum preso ali, se tinha fugido. Todo mundo estava ali, ninguém fugiu, porque o poder de Deus ali era tão grande que ninguém teve coragem de correr, de sair para a sua liberdade, porque melhor que estava acontecendo ali era a glória de Deus, o poder de Deus ali na vida daquele povo. E é assim que o servo de Deus, aonde chegar, tem que impactar, poder de Deus tem que descer na vida dos servos, para quem está do lado, para quem está do outro lado, para quem está presente, sinta a glória de Deus através do servo dele. Aqueles que buscam têm sim o que oferecer, têm sim o que mostrar, porque a glória de Deus é o poder de Deus quando Deus desce com a glória dele, não tem quem consegue ficar de pé, não tem quem consegue ficar parado, é o poder de Deus ali operando. Quem é que não vai crer vendo uma glória descer dentro de uma prisão? Ninguém quis sair, meu irmão, fugir. Quando os carcereiros foram perguntar, cadê Paulo? Disse, está todo mundo aqui, ninguém saiu. Como é que sai? Com o poder de Deus ali operando, e aquelas pessoas ali crendo no poder de Deus e perguntando a ele o que era que fazia, o que é que fazia para servir a Deus. E ele disse, é só crer somente. Meu irmão, você lendo uma passagem dessa aqui,
é para você a cada dia ter uma busca mais com Deus, ter uma vida de verdade com Deus, para onde você chegar, o poder de Deus descer sobre a tua vida e as estruturas ser abaladas, né? Que os servos de Deus de hoje vinham buscar mais de Deus, porque a gente lê as pessoas que serviam a Deus antigamente, nessas épocas, buscava pelo poder de Deus, tinha vontade de querer o poder de Deus, tinha vontade de falar de Deus, de pregar a verdade de Deus. Hoje, quando aonde um servo de Deus chega, alguns, meus irmãos, deixa a desejar, uns quando não é dando indireta, quando não é, né, falando mal do outro, não tem nada de Deus para oferecer ali, não dá uma palavra que abençoa, uma palavra que edifica, né? Hoje você não vê mais os servos de Deus orando por alguém e alguém sendo curado. Você não vê mais os servos de Deus intercedendo por alguém, o mal caindo por terra. Tem servo de Deus aí que Satanás brinca com a cara, faz dele peteca, bola de soprar, falando, conversando ali, debatendo com o que diz servo de Deus. Aonde, meu irmão, já se viu o servo de Deus dar ousadia ao inimigo a ficar debatendo com ele, falando várias coisas? Você tem que usar a autoridade para ele cair logo por terra. Ele não tem direito de abrir a boca para dizer um ai. E hoje o inimigo brinca com os servos de Deus dentro da igreja. Hoje não precisa mais o inimigo estar para o lado de fora. Hoje dentro da igreja mesmo tem. Hoje não precisa nem mais o inimigo pedir licença para entrar. Hoje está lá, a porta está aberta. Porque os servos de Deus abrem brecha, dá brecha, né? Fica vacilando, não fica mais ligado com as coisas de Deus, não quer ter mais uma vida de oração, uma vida com Deus, como deveria ter, e não tem nada para oferecer. Ora por uma pessoa, a pessoa continua ali, do mesmo jeito, o inimigo brincando ali, sapateando ali na cara dele. O que é que está acontecendo hoje com os servos de Deus? Uns buscam mais prosperidade, só quer falar de prosperidade, só quer saber de ganhar bens materiais. Outros só pregam oferta, dízimo, mas não tem mais aquele momento ali na igreja de cura, de intercessão, né, de libertação. Está faltando mulher de Deus, homem de Deus no templo do Senhor para fazer a diferença. Aqui eles dois foram para essa cidade aqui, eles tinham o momento deles de oração, e o inimigo se incomodou com a presença desses dois. Aonde você tem que chegar, minha irmã, meu irmão, você tem que incomodar o inferno, você tem que incomodar o inimigo, sim. Ele tem que bater em retirada assim que você chega, ele tem que saber que você é luz, que você é mulher e homem de Deus, que você tem autoridade sim para pisar na cabeça dele, para botar ele para correr da tua frente, né? Mas está faltando essa busca com Deus. Hoje é difícil você olhar, você ver uma pregação e dizer, fulano foi curado, fulano foi liberto. Porque não tem, essas pessoas não querem mais essa busca com Deus. Você vai numa igreja hoje, quando o pregador não sobe para dar indireta aos irmãos, né, ficar futucando ali, falando que não deve. Outros é pregando prosperidade, que você vai enricar, se você dá tanto, você vai ter o dobro. E ali a vida do servo está ali, ó, nada com Deus, não tem nada de Deus, porque não tem essa busca constante, né? Mas a gente tem que buscar a cada dia, temos que ter esse desejo no coração, né? De buscar a Deus, de ter poder de Deus, de ter operar de Deus, tanto para nós como para outras pessoas. Tem muitas pessoas precisando de cura, precisando de libertação. Vamos orar. Vamos descer o nosso joelho, vamos interceder por essas pessoas, vamos deixar as perseguições vir, vamos deixar as pessoas se levantarem sim contra nós, mas vamos permanecer na presença de Deus, nos caminhos do Senhor, para que essas coisas caiam por terra. Falta essa busca com Deus, falta mais buscar mais de Deus. Então a gente, como servo de Deus, aonde a gente chegar, meu irmão, a gente tem que se incomodar mesmo, incomodar quem está errado, quem está fazendo as coisas em oculto, em escondido, porque aonde o servo de Deus chega, que Deus usa, que Deus revela, o que está em oculto e escondido, Deus fala, Deus mostra, e aquilo ali cai por terra, porque Deus quer conserto, Deus quer salvação, Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar.
Mas aonde tem mentira, aonde tem tramóia, aonde tem roubo, aonde tem, né? Quando faz as coisas por benefício próprio, Deus não opera. Aonde que Deus vai operar dentro de um templo, dizendo que é dele, se ali só tem roubo, se ali só tem coisa errada, né? Se ali só tem disse-me-disse, fofoca. Aonde que Deus está num lugar desse? Temos que ir para a casa de Deus, ficar focada no Senhor, meditar na palavra, orar, interceder, buscar mais de Deus, deixar essas coisinhas, que isso não leva a gente à salvação. Glória a Deus. Mais uma palavra de fé para a vida de cada um de vocês, que Jesus continue falando aos nossos corações, que a palavra de Deus a cada dia vem nos dar um despertar, que a gente venha buscar mais da parte de Deus, que a gente, mulher, seja mais mulheres de oração, tanto na nossa casa como para a nossa família, que a gente, Deus, venha nos dar um despertar para descer mais as madrugadas, para interceder mais pelos nossos familiares, pela nossa casa, pelas nossas vidas, né? Para que Deus venha operar, para que a gente venha ter o poder de Deus, venha operar de Deus nas nossas vidas. Assim como Deus aqui, ó, agia na vida de Paulo e Silas, operava na vida deles, e através do poder de Deus na vida deles, eles operavam em todos os lugares que ia. Era maravilhoso, o poder de Deus puro, e as pessoas se convertiam, as pessoas eram batizadas, as pessoas criam no poder de Deus. Hoje um servo de Deus vai falar de Deus para alguém, a gente muitas vezes, meus irmãos, a gente ainda fica com o pé atrás, porque a gente olha assim, quem tem mesmo o discernimento do Espírito, olha e diz, isso aí, nada disso aí é de Deus. Que conversa é essa, né? Negócio de irmão tá junto com a outra, de disse-me-disse, de fuxico, né? Conversa que não é para crente estar conversando, em vez de estar ligado com as coisas de Deus. Que a gente sofra as perseguições, mas por amor a Cristo, mas obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle, né? Porque enquanto a gente estiver sofrendo as perseguições, enquanto a gente estiver passando, né, por essas coisas, a gente está agradando a Deus. Seria ruim, né? Seria estranho se nada acontecesse nas nossas vidas servindo a Deus. Aí a gente ia ter que nos corrigir, ver onde, o que é que está errado, onde está errando, né? Para voltar de novo, né? Para buscar mais de Deus. Amém, meus irmãos? Mais uma palavra de fé nesta noite. Deus falou teu coração. Glória a Deus. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Desça, mulheres de Deus, joelhos no chão. Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Minha irmã, meu irmão. A gente que é mulher de Deus, que é mãe, que é esposa. A gente sabe quando a nossa casa tem alguma coisa de errado. A gente percebe quando algo ali não provém de Deus, né? Ou você acha que porque a gente é serva de Deus, servo de Deus, o inimigo também não tenta brincar com a gente. Usa às vezes os próprios de dentro de casa, os familiares. Às vezes as contendas é dentro de casa mesmo, mas isso tudo ele faz para poder provocar, para poder tirar a gente da posição, para tirar a gente da união um com os outros, para ver o circo pegar fogo e depois ele fica dando risada da nossa cara. Então, quando a gente perceber algo de errado dentro da nossa casa, um comportamento errado de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa, aquele que perceber primeiro vai para o joelho, vai orar, vai repreender o mal, vai botar ele para correr, vai pedir a Deus para entrar com providência, para que tua casa não fique, para que o inimigo não venha bagunçar a tua casa, a tua vida. Vamos descer mais na madrugada, orar mais o Senhor, se consagrar mais, se revestir mais do poder de Deus, porque o inimigo ele tenta de todas as formas, tanto com o de dentro como o de fora. Às vezes é mais dos de dentro do que os de fora, né? Porque o inimigo sabe a busca de cada um ali com Deus, e ele tenta bagunçar o ambiente, mesmo que a gente ore, mesmo que a gente busca, ele tenta, né, desorganizar, ele tenta nos tirar do foco, sempre com uma coisa ou outra, para que a gente venha perder as estribeiras, sair da posição. Mas quando você, mulher de Deus, homem de Deus, perceber algo estranho, algo errado na tua casa, desça teu joelho, vai orar,
Não vai discutir, não vai debater, fala dentro da palavra, desça teu joelho no chão, vai repreender o mal, vai interceder pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo, pela tua esposa, e o diabo ele cai por terra e bate em retirada porque tu é homem de Deus e mulher de Deus. Amém, meus irmãos? Jesus abençoe.